Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Mundo da Física. Eu sou a professora Risolda e estarei com vocês nesta aula. E eu acredito que você esteja curioso para saber qual o tema desta aula. Vamos lá conferir? Aula 7, revisão e avaliação. Muito bem, e agora que já estamos apresentados, vamos à aula. Muito bem, pessoal. E agora que nós já sabemos que vamos falar nossa revisão. Lembram que falamos sobre temperatura, falamos sobre tudo que envolvia ali nas escalas Celsius, Fahrenheit? Falamos ali das ondas eletromagnéticas, muito bem. E agora vamos relembrar com você a temperatura. Veja. Falar de temperatura, sempre eu tenho que lembrar o quê? A temperatura é uma grandeza física utilizada para medir o grau de agitação. Olha só, temperatura é uma grandeza física utilizada para medir o grau de agitação ou a energia cinética das moléculas de uma determinada quantidade de matéria. Quanto mais agitada ou quanto mais agitadas essas moléculas estiverem, maior será a sua temperatura. E você pode estar se perguntando, não lembrando o que é energia cinética. Lembram, quando nós estudamos energia cinética, é aquela energia do movimento. Se estamos falando de temperatura, estamos dizendo que é o quê? É o grau de agitação ou a energia cinética das moléculas. E quanto mais agitadas essas moléculas estiverem, maior a sua temperatura. E quando você fala aí sobre grau de agitação, você lembra sempre de que? Você vai lembrar aqui, por exemplo, eu tenho num corpo frio, as moléculas se movem numa velocidade menor. Ou seja, nessa primeira imagem, ela está aí em um corpo frio. Num corpo frio, as moléculas se movem numa velocidade menor. Olha só, apareceu que palavra? Velocidade. Se eu estou falando de velocidade, logo nós temos aqui a definição de quem? A temperatura é uma grandeza física utilizada para medir o grau de agitação das moléculas ou partículas. Claro que, ao falar dessa temperatura, é energia. E essa energia aqui, você tem energia cinética. E logo, quando você tem aqui, lembrando que num corpo frio, as moléculas se movem numa velocidade menor. Ou seja, se o garfo estiver no frio, as moléculas elas vão ter um movimento bem menor. Agora, se eu pegar o garfo e colocar para aquecer, você vai observar aqui que quanto mais aquecido for um corpo, mais agitadas ficam as moléculas. Muito bem. Aí, com base no grau de agitação, nós estudamos também o equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico é o estado em que diferentes corpos em um mesmo ambiente se encontram com a mesma temperatura, ou seja, possuem o mesmo estado térmico. Então, quem nunca tomou um café, deixou ali em cima de uma mesa e depois foi tomar de novo? O que aconteceu? O café ficou frio. Por que ocorre? É devido ao equilíbrio térmico. É o estado em que diferentes corpos em um mesmo ambiente se encontram com a mesma temperatura, ou seja, possuem o mesmo estado térmico. Aí temos também, olha só o que eu estou dizendo para você, que temos aqui,
Você tem o calor, que é a energia do movimento, é aquela que vai transferir de um corpo que tem temperatura maior para um corpo que tem menor temperatura. Então, você tem aqui a transferência de calor para esses corpos. E depois de um determinado tempo, eu tenho aqui o equilíbrio térmico. E o equilíbrio térmico é o quê? É o estado em que diferentes corpos em um mesmo ambiente se encontram com a mesma temperatura. Muito bem. E ao falarmos aí, né, neste caso, ao falarmos sobre o equilíbrio térmico, você tem aí que o estado em que a temperatura de 2 ou mais corpos são iguais é a situação na qual 2 ou mais corpos passam a apresentar a mesma temperatura, como você percebe aí, no equilíbrio térmico. Como o calor é a transferência de energia térmica dos corpos mais quentes para os mais frios, os corpos antes mais quentes se esfriam à medida que cedem calor. Logo, esses corpos que recebem este calor antes dos mais frios se esquentam. Logo, você tem aí a variação de temperaturas. Cessa quando não há mais calor entre os corpos. Isso quer dizer que não há mais transferência de energia térmica entre eles. Nesse estado, suas temperaturas são iguais. Em outras palavras, você vai dizer o quê? Que o equilíbrio térmico significa que eles têm a mesma temperatura no final deste ocorrido. E quando se fala em temperatura, nós estudamos também as escalas. Lembram as escalas? Olha só. Lembram que estudamos 3 escalas fundamentais que nós conhecemos? Quais são elas? Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E trouxe para você esta situação. Como converter uma escala termométrica em outra? Temos aqui os termômetros. Para isso, basta você utilizar a seguinte relação. A equação que nós vamos estudar e relembrar com você aí é: a temperatura na escala Celsius está para 5, assim como a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 está para 9, assim como TK, que é a temperatura na escala Kelvin, menos 273 dividido por 5. Claro que é uma relação. Vou usar as 3 de uma vez? Claro que não. Dependendo do que se pede na questão. Onde, né? O TC, temperatura em graus Celsius, TF, temperatura em graus Fahrenheit, e TK, temperatura em Kelvin. E com um detalhe: será que nós esquecemos o grau aqui? Claro que não, porque nós já vimos que a temperatura na escala Kelvin, ela é considerada a escala absoluta. É onde nós temos aquele zero, o zero absoluto. Por isto que essa escala, ela não tem o grau. Muito bem. E depois que eu já analisei temperatura Celsius, temperatura em Fahrenheit e em Kelvin, nós temos aqui ainda como converter uma escala termométrica em outra. Aí, se caso na questão vier para transformar de Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit para Celsius, eu irei utilizar esta equação. Então, não esqueçam, se eu tiver em Celsius e quero transformar, aliás, em Fahrenheit, usa-se esta equação. TC sobre 5 vai ser igual a TF menos 32 sobre 9. Muito bem. Aí, quando, né, você tem essa escala aí, você observa o seguinte. Então, gravem bem. Se eu quero transformar de Celsius para Fahrenheit, utiliza-se esta equação. E agora, professora, se eu quiser transformar de Celsius para Kelvin, vai ser a mesma? Não, né, pessoal? Por quê? Porque
como converter uma escala termométrica em outra. Olha só, temos aqui, neste termômetro, a temperatura em Celsius e a temperatura em Kelvin. Para transformar de Celsius para Kelvin, porque você já percebeu que essas escalas elas são um pouco parecidas, aí você vai usar simplesmente esta equação. De Celsius para Kelvin, TK vai ser igual a TC mais 273, ok? Para transformar de Celsius para Kelvin. Muito bem. Aí você tem o seguinte. Vamos fazer uma aplicação? Falando aí de Celsius para Kelvin, Fahrenheit, olha só. Aí temos, numa cidade, prestem bem atenção nisso. Ao fazer uma questão, você não vai afoito responder. O que você vai fazer? Interpretar a questão. Numa cidade, a temperatura registrada foi, olha só. Aí você olha para a unidade. Ah, já sei. Esta unidade é em Celsius. Aí você vai escrever o dado aqui, ó. TC vale 35 graus Celsius. Calcule esta temperatura na escala. Aí você vai escrever TF, eu não sei quanto vale. E também na escala Kelvin, você vai colocar TK. Terminei a questão? Claro que não. Por quê? Porque para você utilizar, já coloquei meus dados, aí sim você vai para a solução, olha lá. Temos que, para transformar, prestem bem atenção nisso, ó, para transformar de Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit para Celsius, irei utilizar esta equação. TC sobre 5 vai ser igual a TF menos 32 sobre 9. Muito bem. Aonde tiver TC que vale quanto? 35 graus Celsius. Você vai substituir nesta equação. Aí você tem, olha só, aonde tiver, olha lá, aonde tiver TC, irei substituir. Ou seja, ó, você vai fazer aqui, ó, você vai colocar aqui, ó, você vai olhar aqui a expressão, aí aonde tiver o TC, você vai colocar aqui, ó, 35 sobre 5 vai ser igual a, repete, TF menos 32 sobre 9. Pronto, terminei? Não, né? Aí o que você vai fazer? Vai pegar aqui, ó, e agora resolve. 35 dividido por 5 é 7, que é igual TF menos 32 sobre 9. Muito bem. E resolve esta equação. Aí você tem aqui, ó, vamos lá verificar. Olha só, substituímos 35 dividido por 5, TF menos 32 sobre 9, ok. E agora faço a divisão. 35 dividido por 5 resulta em 7, ok. Ok, essa passagem aqui. E agora, lembrando, né, que eu tenho uma proporção, produto dos meios será igual ao produto dos extremos. Aí, o que é que você vai fazer? Vai fazer isso, ó. Do outro lado, onde tem o 7, é como tivesse o 1 que não aparece. Aí, você vai fazer o quê? 7 vezes 9 vai ser igual TF menos 32. Aí, o que eu tenho? Multiplico 7 vezes 9, 63. E repito o segundo membro, TF menos 32. E aí, você faz o quê? Ó? Essa vez, aí você vai passar o quê? Eu tenho aqui, ó, o 63, o 32, ele é negativo, ele passa para o primeiro membro positivo, que é o que temos aqui, que é igual a TF.
Muito bem. Logo, somando TF mais 63 mais 32, resulta em 95 graus Fahrenheit. Terminamos a questão? Claro que não, né? Aí você tem, ó. Agora, vamos transformar a temperatura de Celsius para Kelvin. Aí você tem aqui, ó. Lembram quanto vale a temperatura na escala Celsius? 35. Substituo e somo. 35 mais 273 resulta em 308 kelvins. Logo, as respostas são, respectivamente, 95 graus Celsius e 308 Kelvin. Muito bem. Vimos também uma outra forma de analisar essas temperaturas. Vocês lembram? Que é a variação. Quando se fala em variação, eu vou também usar uma equação, só que ela é um pouco diferente. Olha só. Variação de temperatura. A variação de temperatura é um conceito fundamental em física e na meteorologia, que descreve a mudança na temperatura de um sistema ao longo do tempo. Ela é medida pela diferença entre a temperatura inicial e a temperatura final do sistema, podendo ser expressa em graus Celsius, Fahrenheit ou na escala absoluta Kelvin. Em outras palavras, é quanto a temperatura aumentou ou diminuiu entre essas duas medições. Aí você tem aqui, ó, qual é a equação? Quando vier a palavra variação, você vai colocar o delta. Delta TC vai ser igual a 5, que é igual a delta TF sobre 9, que é igual a delta TK. E você percebe aqui, ó, quando for de Celsius para Fahrenheit, os denominadores ficarão 5 e 9. Mas para Kelvin, você percebe que eles são iguais. Logo, nós vamos ter aqui, ó, vejam, que nós temos de Celsius para Kelvin, vai ser dessa forma, mas de Celsius para Kelvin, você percebe aí que as temperaturas são iguais. Aí você tem, ó, você tem aí, quando falarmos de variação, se na questão vier variação, apareceu a palavra variação, você já sabe qual é a equação que eu vou usar. A variação de temperatura em Kelvin vai ser sempre igual à variação em Celsius. Aí você tem o exemplo, ó. Encontre a variação na escala Kelvin. Olha só, a minha temperatura vale 45 graus Celsius. Quero saber na escala, que vai ser delta TK. Como eu já sei que a temperatura de Celsius, essa variação, é a mesma na temperatura de Kelvin, de Celsius, variação, é a mesma na de Kelvin. Vamos ver quanto é que vai dar? Olha só. Se a minha temperatura na escala de Celsius veio a palavra variação, você já sabe que a temperatura na escala Celsius ela é a mesma na escala Kelvin. Logo, ela resulta em 45 kelvins. Muito bem. Então, essa aplicação aí para as variáveis, quando vinha a palavra variação. Outro assunto também muito importante estudado foi as radiações eletromagnéticas. Lembra o que era uma radiação eletromagnética? Olha só, a radiação eletromagnética ou as radiações eletromagnéticas, você tem que é a radiação, é a energia emitida por fontes naturais ou artificiais que percorrem espaços ou espaço por meio de ondas eletromagnéticas ou partículas, como você tem essas imagens aí. Você percebe que é uma onda eletromagnética. Os exemplos mais conhecidos de radiação são luz visível, radiação infravermelha, micro-ondas e ondas de rádio, como nós temos nessas imagens. E quais os exemplos que temos?
O funcionamento de televisores, rádios, celulares, se dá por meio da transmissão da informação a partir da antena do emissor até o aparelho do usuário. E você percebe que a propagação dessa informação ocorre sob a forma de ondas eletromagnéticas, que são formadas pela oscilação de um campo elétrico e um magnético, perpendiculares entre si. Então, pessoal, era isso que tínhamos para mostrar para vocês, essa nossa revisão, parte 1. Então, agora, até mais.